Cruzeiro, Atlético e Inter calculam que faturaram cerca de 6 milhões de reais com esses royalties das vendas de camisas junto à Adidas no ano passado. Porque ele só não trouxe o número, mas pediu para completar aqui, mandou a mensagem. Cruzeiro, Atlético e Inter, então, 6 milhões faturaram ano passado com royalties. Gente, os números do Flamengo, 2 milhões... Menos de 10% do que o Flamengo faturou, né? É muito pouco. 69 Flamengo. 69. Tudo bem, mas 2 milhões de camisas vendidas. É uma potência. Absurdo, Isso né, explica. É uma parte da explicação do porquê que o patrocínio é muito mais caro. Por quê? Porque tem muito mais camisa na rua com o seu patrocinador. Vira e mexe tá voltando nesse assunto financeiro do Flamengo. Cara, o Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. Se ele for bem gerido, cara, esquece. Calil falou isso há uns 10 anos atrás. Não, a realidade é essa. O Flamengo bem gerido, com o Corinthians um patamar mais baixo... torcendo pra eles fazerem merda pra equilibrar o negócio. Mas é mais ou menos isso, é isso. Fala, nação rubro-negra, conforme vocês puderam ver no começo do vídeo, a imprensa, ela não tem o que fazer, né? É somente admitir a grandeza do Mengão. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esses bonés que fizeram do Flamengo, que causou revolta na nação rubro-negra. Vou dar mais detalhes para os senhores sobre Fabrício Bruno. Há a intenção dos clubes europeus em levar o nosso jogador, só que o Flamengo não vai aceitar qualquer merreca. Sobre Agustin Rossi, o River Plate prepara uma vingança contra o Flamengo devido à contratação pelo rubro-negro em relação ao Nicolas de la Cruz. Então, eles querem se vingar contratando o Agustin Rossi. Em relação à Libertadores, já saiu a lista com os nomes, e desses nomes tem 15 jovens joias, entre eles aí o Lohan, o Chola, o Wallace Ian, o Iago e por aí vai. E falando sobre a data FIFA, os jogadores do Flamengo, como foram as atuações deles por suas respectivas seleções. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, se puderem ajudar outros rubro-negros, deixe seu like que o YouTube pega o vídeo e distribui para o maior número de rubro-negros possíveis. Deixe seu like agora que eu não peço no meio do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Rapaziada, mais uma vez nossos produtos licenciados causam revolta nos torcedores. Dessa vez estou mostrando para os senhores esses bonés que a Supercap fez, que são de cores assim absurdas, inaceitáveis, e ainda mexeu no nosso escudo do Remo. O branco com preto não tem nada a ver com o Flamengo, né? E o grená com um escudo ali que os remos estão em branco dentro do escudo do Remo. Uma bizarrice total. Gerou uma revolta na internet, principalmente nas redes sociais, né? Torcedores reclamando da Supercap por causa das cores. Inaceitável ficar mexendo no escudo do Flamengo. E com isso, a Supercap, ela tomou uma decisão bem dura, mas uma decisão, na minha opinião, correta. A Supercap, ela veio a público, pediu desculpa aos torcedores rubro-negros e falou que imediatamente vai retirar todos esses bonés das lojas para eles não serem mais comercializados. Tá? Um prejuízo bem grande para a Supercap, mas ela tinha que ter ali um interesse maior em saber se as cores que elas vão usar nos produtos vão gerar ali uma satisfação nos consumidores que são rubro-negros ou uma insatisfação. O que causou ali dessa vez foi uma insatisfação tão grande. A Supercap, que já é parceira do Flamengo há muito tempo, tomou essa decisão que, na minha opinião, foi uma decisão correta. E o De Laurentiis, que é um dos principais nomes aí da torcida do Flamengo no Twitter, ele deu uma boa ideia, né? Por que a Supercap não pega esses bonés que elas retiraram e doam para pessoas com uma situação de renda complicada, para mães solteiras, para crianças em orfanato, crianças em situações ali de rua? Por que não faz doação desses bonés? Vai ser uma excelente estratégia de marketing. Além disso, vai agraciar os torcedores com essa doação. É isso, galera. Queria saber a opinião de vocês. Gostaram? Acharam ruim esses bonés, as cores? Sua opinião é muito importante. Coloca ela aqui embaixo do vídeo. Rapaziada, muitos falam que no futebol chumbo trocado não dói. Mas dessa vez eu acho que é um chumbinho, na verdade uma espoleta do River Plate que prepara uma vingança contra o Flamengo depois do Flamengo ter tirado o Nicolas de la Cruz, que vem voando em solo do Piniquim. Estou falando sobre o goleiro Rossi.
O técnico do River Plate, de Michelis, ele pediu a contratação do Rossi e, segundo o portal Craque Desportivo, um portal argentino, o River Plate está preparando essa proposta para tirar o arqueiro e dar aquele golpe de vingança no time rubro-negro. Mas, rapaziada, primeiro lugar, acho muito difícil o goleiro Rossi querer sair do Flamengo e ir para o River Plate, voltar para a Argentina. Em segundo lugar, o Flamengo não vai liberar o goleiro Rossi. Seria uma hipótese assim totalmente absurda o Flamengo liberar o goleiro. E a chance deles pagarem a multa do goleiro Rossi, ela é zero. Então, é apenas uma tentativa de vingança do River Plate, mas essa vingança não vai passar de intenção. Até porque, hoje em dia, no futebol sul-americano, o Flamengo é que tem o maior poder financeiro. E uma das maiores estruturas do futebol sul-americano está aqui no Flamengo. A maior torcida é nossa. Então, qual é a intenção do jogador de sair do Flamengo hoje em dia? Se ele for titular, é praticamente zero. É o que acontece com o goleiro Rossi, e a diretoria do Flamengo também não tem nenhuma intenção de vender o Rossi pro River Plate. Então, nem sempre, River, querer é poder. Dessa vez vocês vão querer, mas vão ficar chupando o dedo. E nação rubro-negra, o Flamengo divulgou a lista com os relacionados para a Libertadores da América 2024, recheado de jovens garotos e também com o Gabigol como camisa 10. O Flamengo acredita, já que já foi divulgado essa suspensão dele, acredita que vai conseguir o efeito suspensivo e ele vai poder jogar pelo Flamengo. Lembrando que esse efeito suspensivo deve demorar em torno de 4 semanas para poder sair. Em relação às jovens joias, eu já vou passar para os senhores, mas em relação ao nosso primeiro adversário, que é o Milionários, depois de muitos jogos, ele quebrou o jejum e venceu sua primeira partida. Eu acho que ele estava uns 15, 16 jogos sem conseguir vencer. Então, apenas uma observação. E sobre os nossos jovens garotos, estão na lista da Libertadores da América 2024 as seguintes joias. Lógico, o Lohan, camisa 19, depois vem o Lucas Furtado, o Ryan Lucas, o Zé Wellington, o Felipe Tereza, o Carbone, o Pedro Estevão, o Lucian, o Chola, o Caio Garcia, o Iago, gosto muito desse zagueiro, é um moleque muito centrado, além de ser artilheiro, o João Vitor, o Daniel Rogério, o Alacian, de olho também nesse nome, rapaziada, o Wellington, atacante, e o Caio Baroni. O Wellington, atacante, tem que estar nesse time mesmo, até porque a gente não sabe se o Gabigol vai conseguir esse efeito suspensivo. É isso, galera. Os relacionados do Flamengo saíram com essas 15 joias no meio deles. Vamos para cima. A gente sabe que a Libertadores é um campeonato bem longo, então precisa ter esses relacionados, essa quantidade de relacionados, até porque a gente não sabe se um jogador vai se contundir, se vai ser suspenso. Então, quanto mais jogadores, melhor. E essas jovens joias, eles já têm experiência, né? Já ganharam uma Libertadores da América nesse ano de 2024. Rapaziada, depois dessa excelente exibição do zagueiro Fabrício Bruno pela seleção brasileira, o interesse de clubes europeus aumenta mais ainda, até porque ele já era alvo do velho continente. Mas o Flamengo tomou uma decisão sobre a venda do atleta. Flamengo só vai iniciar conversas com valores ali aproximados de 15 milhões de euros, até porque a janela do meio do ano, com certeza os clubes da Europa vão vir babando pelo nosso jogador, que enfrentou um dos melhores elencos ali no mundo em relação a ataque, que é a Espanha, que é também a Inglaterra. 2 times, 2 seleções com excelentes atacantes, e o Fabrício Bruno foi muito bem. Só que em relação à venda do jogador, mesmo com a chegada do Léo Ortiz, eu, Pedro, não venderia, eu faria igual os clubes da Europa. Quer contratar o zagueiro? Beleza. Depois que a gente contratar um outro zagueiro para repor, aí a gente vende o jogador. Eu não iria desfalcar o meu time de jeito nenhum, porque teve muitos casos que o Flamengo vendeu o jogador para depois ir atrás de outro. Para mim é o contrário, a gente tem que primeiro contratar para depois liberar. Em relação ao Fabrício Bruno, caso ele fosse embora, ficaria só o Léo Ortiz, o Léo Pereira, na zaga do Flamengo, como jogadores ali que já têm mais experiência, jogam sempre como titulares.
Em relação ao Davi Luiz, volta e meia ele se contunde. E o Cleiton é uma jovem joia que está se lapidando, mas precisa de mais experiência. Então, eu não iria deixar o meu Flamengo capenga, até porque a zaga são 2 posições, não é uma só. Fosse lateral esquerdo. Então precisaria de 2 atletas pelo menos. Mas para mim, na zaga, precisa de no mínimo 4 atletas com capacidade de ser ali exigido, de entregar o que se exige dentro de campo durante as partidas. Não venderia o Fabrício Bruno nem por 15 milhões de euros, tá? Eu tô falando por mim. Para mim, iniciaria as conversas lá a partir de 22, 25 milhões de euros, até porque encontrar um jogador que já está encaixado no elenco do Flamengo, que vem jogando com total segurança, é difícil da gente conseguir. Mesmo a gente tendo o Léo Ortiz, mas foi conforme eu falei, a gente precisa de banco, porque aí o jogador se contunde, o jogador é suspenso, a gente colocaria quem? Complicada essa situação, o mercado vem em cima do Fabrício Bruno, mas eu não abriria conversas. Flamengo, a princípio, abre conversas a partir de 15 milhões de euros. Agora fazer um resumão para vocês dos nossos jogadores na data FIFA por suas respectivas seleções. Vamos começar pela seleção do Uruguai, que tem 4 jogadores rubro-negros nela. Varela foi titular na primeira partida contra o País Basco, onde foi 1-1 na seleção do Uruguai contra o País Basco. Foi muito bem, saiu dali de um cruzamento dele, o primeiro gol, não foi ele que deu assistência, mas ele que fez o cruzamento que iniciou a jogada. No segundo jogo, ele não foi titular. Sobre o Vinha, foi reserva no primeiro jogo e no segundo jogo foi titular também, teve uma atuação muito segura pela lateral esquerda. Em relação ao Nicolás de la Cruz, primeiro jogo ele foi poupado, até porque o técnico da seleção do Uruguai colocou um time misto para esse primeiro jogo contra o País Basco. Ele jogou como titular contra a Costa do Marfim. O Uruguai perdeu essa partida e o Nicolás de la Cruz ele jogou mais avançado. Partiu dele ali várias situações de perigo, mas ele levou mais complicação para a defesa adversária nas bolas paradas. E sobre o Arrascaeta, ele entrou no segundo tempo, na primeira partida, contra o País Basco, entrou aos 19 minutos do segundo tempo, perdeu uma chance clara de gol aos 41 minutos, e na segunda partida, contra a Costa do Marfim, ele jogou muito bem, mesmo o Uruguai tendo perdido, mas ele entrou nessa partida somente no intervalo. Então, é isso, o resumo dos jogadores da seleção do Uruguai nessa data FIFA. E sobre os jogadores do Brasil, os jogadores do Flamengo que jogaram pela seleção brasileira, Ayrton Lucas não foi aproveitado pelo técnico Dorival Júnior em nenhuma das 2 partidas, ele não entrou em nenhuma das 2, e o Fabrício Bruno jogou de terno, enfrentou aí um dos melhores elencos que tem no mundo, a seleção da Espanha, a seleção da Inglaterra, elencos bons e fortes no ataque, mas ele jogou de terno, não sofreu nenhum drible. Na partida que a Espanha fez 3 gols no Brasil, ele não teve culpa em nenhum dos gols. Então é isso sobre jogadores que foram para suas seleções. O Eric Pulgar não foi para a seleção porque ele foi cortado devido a um problema físico. É isso. Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Vinha, Varela, De la Cruz e também o Arrascaeta. Tentei fazer um resumão dessa data FIFA para os senhores. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!